Salve, rapaziada! Chegou mais um final de semana, com ele, obviamente, mais um Copeiros. 24º, hein, Gustavo? Dessa vez a gente vai para longe, hein? Vamos pegar aquele nosso avião imaginário e a gente vai lá para a Ásia agora. O tema de hoje, Gustavo, é a seleção japonesa. Salve, Gustavo, e salve a todos os amigos aqui do Copeiros. Salve, Caio. A seleção japonesa que tem aquele grande craque, né? O Todesako Sheio. Joga muita bola. Tem o Tanashi Gunda também, né? Lembra dessa piadinha? Tinha essa piadinha também. Enfim, inscrevam-se no canal aí que o conteúdo vai ser muito bom. Tô garantindo que você vai gostar, então já se inscreve aí no canal, que agora eu tô assim, muita ladainha. Gustavo, que era amigo de um grande japonês também, o Tokakara Navara. Salve, rapaziada! E pro nosso público no Japão, Gustavo, Heiro Gaizu. Gostou? Gostei. Seleção japonesa que chega para a 7ª Copa do Mundo em sua história. Para mim, a seleção japonesa tinha disputado mais mundiais, mas é apenas o 7º mundial na sua história. A primeira Copa que o Japão disputou foi em 1998. Desde então, a seleção japonesa não ficou fora de nenhuma Copa. De 98 para frente, estava em todos os mundiais. E dessas 7 Copas, Caio, o Japão chegou na fase mata-mata, né? Chegou nas oitavas de final, né? Exatamente nas oitavas de final, 3 vezes. Em 2002, 2010 e 2018. Essas foram as 3 melhores campanhas da seleção asiática que nunca passou das oitavas de final. Já no continente asiático, a seleção japonesa tem a sua história, né? Ela é tetracampeã asiática, os títulos foram conquistados em 92, 2000, 2004 e 2011. Esses títulos são os títulos mais relevantes da história da seleção japonesa, Gustavo. Isso aí, então mostra, né, cara, que na década de 90 a seleção cresceu pra caramba e desde então tá em todas as Copas do Mundo. E para esse Mundial de 2022, né, o Japão chegou com a segunda melhor campanha de um grupo B, né, conquistou 22 pontos e conseguiu a classificação direta aí para o Mundial. E por que o Japão ele acabou aparecendo na primeira Copa só em 98? Até os anos 80, o futebol era algo que não era profissionalizado no Japão, assim como era na maioria do mundo. No Japão não era. Então o Japão começou a tratar o futebol de maneira profissional no início dos anos 80, né? Por Sim. Esse motivo que a seleção japonesa acabou demorando tanto para surgir em uma Copa do Mundo e ter boas seleções. Eu pensei que era porque a bola era menor e eles não conseguiam enxergar, mas não foi. Não foi isso, não. Brincadeiras à parte, Caio, os Samurais Azuis, como são conhecidos os jogadores aí da seleção japonesa, já tiveram a presença de um brazuca, né? O Wagner Lopes é o brasileiro naturalizado japonês. Ele esteve na primeira Copa do Mundo que o Japão disputou. Sempre um brazuca, né? Se naturalizando nessas seleções, né? Bem interessante. Não é a primeira seleção. E o Wagner, ele foi revelado no São Paulo. Relacionado não, ele foi revelado no São Paulo, Gustavo. Ele saiu do tricolor paulista em 1987 e ele fez toda a sua carreira profissional no Japão. Lá no Japão ele atuou pelo Yokohama, pelo Kashiwa Reysol, pelo Honda FC, o Shonan Bellmare, o Nagoya Campus e o FC Tóquio. O último clube dele no Japão foi o Avispa Fukuoka. Pelo futebol japonês, o atacante atuou de 87 até 2002, 15 anos atuando no futebol japonês, que foi o ano que ele acabou se aposentando, Gustavo. E pela seleção japonesa, né, ele jogou 20 partidas e marcou 5 gols, Caio. O atacante brasileiro, né, brasileiro naturalizado japonês, ele disputou a Copa do Mundo de 98 e a Copa América de 99. Né, e nessa Copa América ele marcou 2 gols contra a seleção peruana e contra a seleção da Bolívia. Não, só lembrando, tá, pessoal? Ele jogou a Copa América pela seleção do Japão, que foi convidada, né, e veio jogar a Copa América, né? Que a gente tá falando da seleção japonesa, falar que o cara é brasileiro, jogou a Copa América, vai bagunçar totalmente. Mas não, ele jogou pela seleção do Japão e não pela seleção brasileira, peruana e afins. Então, é isso aí. E atualmente ele é treinador e ele fez grande parte da sua carreira no Brasil, né? Ao contrário da carreira como atleta profissional que ele fez totalmente fora do Brasil, a carreira de treinador é 99% aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele comandou o Paulista de Jundiaí, o São Bernardo, o Botafogo de Ribeirão Preto, Criciúma, Atlético Goianiense, Goiás, Bragantino, Sampaio Correia, Paraná, Joinville, Vila Nova,
E por último, o Vitória. Pelo Japão, ele treinou apenas uma equipe, que foi o Albirex Niigata em 2017, Gustavo. E como treinador, Caio, ele conquistou somente um título, né, que foi o Campeonato Goiano em 2019 pelo Atlético Goianiense. Tem uma história, né? Eu achei interessante e teve o jogador do... Agora eu não vou lembrar, não tem como, eu não vou lembrar o nome do jogador do Marrocos, que era brasileiro. Desistiu assim. Nem vou me esforçar, depois eu pesquiso. Tem um jogador que jogou pela seleção do Marrocos, que era brasileiro também, tinha um nome diferente. E o Wagner, né? Eu tentei procurar os dois no Instagram para tentar marcar uma live, né? Uma entrevista aqui do nosso canal. Mas os dois não têm rede social. Ou tá com outro nome, né? Mas eu acabei não encontrando, mas seriam nomes interessantes. História não ia faltar, né, Gustavo? E o maior jogador, né, agora voltando à seleção japonesa, o maior jogador da seleção japonesa, né, pelo menos considerado por muitos torcedores, foi o meia Hidetoshi Nakata. Ele era meio campista e ele tinha uma técnica muito apurada, né? Ele atuou no futebol italiano e inglês. E ele iniciou a carreira, obviamente, no futebol do Japão. Isso aí. Aí no futebol japonês, ele atuou no Shonan Bellmare, né, quando iniciou a sua carreira. Aí na Itália, ele jogou pelo Perugia, Roma, Parma, Bolonha, Fiorentina. E na Inglaterra ele jogou pelo Bolton. Em sua carreira, Caio, ele conquistou um campeonato italiano e uma Copa da Itália. Os dois títulos foram conquistados enquanto ele jogava pela Roma. O Nakata ele disputou as Copas de 98, 2002 e 2006. 3 Copas do Mundo, ele atuou em 10 partidas e marcou apenas um golzinho nos mundiais. Pela seleção japonesa foram 77 partidas e 11 gols marcados. A última partida do Nakata como jogador profissional foi na terceira rodada da Copa de 2006, né, Caio? Ele se despediu aí jogando a Copa do Mundo, no último jogo da fase de grupos, contra a seleção brasileira. Né? E na oportunidade o Brasil goleou o Japão por 4-1. Não boas lembranças, né, na última partida dele como profissional. O Ronaldo comeu a bola essa partida, inclusive, mas enfim, engordou, né? Por isso que ele engordou, foi depois desse jogo que ele engordou. E após a Copa de 2018, Gustavo, o Japão entrou em campo em 56 partidas, né? Venceu 38 jogos, empatou 7 e perdeu 11 partidas. Aproveitamento do Japão é de 72,02%. Bons números, né, da seleção asiática. Bons números, e nesse período o Japão enfrentou a seleção uruguaia em 2 oportunidades, venceu uma e empatou outra, né? Então mostra aí que o Japão, futebol asiático, tá se sobressaindo no futebol sul-americano de vez em quando, mesmo que contra o Uruguai. Jogou contra o Chile também, outra oportunidade, e perdeu essa partida. Jogou contra o México e perdeu, e contra o Brasil perdeu. Então eu falei que o sul-americano ele venceu a seleção uruguaia. É um bom resultado, né? Mas contra outras seleções acabou saindo com a derrota. Aí. Tendo em vista que, quem sabe, possa enfrentar, né, a seleção uruguaia na Copa, é um adversário aí que a seleção japonesa bateu. E quando enfrentou a seleção brasileira, o Brasil venceu. Mas teve dificuldade. Para quem acompanhou aquele jogo, sabe o quanto foi difícil. Sem dúvida. Um jovem jogador, né, Gustavo, da seleção japonesa que pode ser uma das revelações na Copa do Mundo é o atacante Takefusa Kobo. Ele tem 21 anos apenas e ele acabou de ser contratado pelo Real Sociedade, né, equipe da Espanha. Nas categorias de base, ele atuou pelo Barcelona, aí depois do Barcelona ele foi atuar no futebol japonês, foi lá para o FC Tóquio. E após essa passagem pelo Japão, ele foi contratado pelo Real Madrid, porém não foi aproveitado lá nos merengues, né, Caio? E aí ele foi emprestado para algumas outras equipes da Espanha. Então será a primeira temporada do Takefusa no Real Sociedade, né? Na primeira divisão do Campeonato Espanhol. Ele foi contratado pelo Real, mas ele não teve a oportunidade de atuar em nenhuma partida, né, Gustavo? Ele acabou já sendo emprestado logo que ele chegou, mas é um jogador que tem muito potencial, muito veloz ali pelos lados de campo, faz uma fumaça danada ali. Vamos ver se pelo Real Sociedade ele consegue se destacar para ter oportunidade em maiores equipes da Europa. E pela seleção, ele também, os números dele ainda são baixos. É muito jovem, né? Tá se adaptando ainda. Ele atuou em 18 partidas pela seleção japonesa e marcou um gol. O gol ele foi marcado recentemente, foi no dia 10 de junho, na goleada por 4-1 contra a seleção de Gana. E o Real grande destaque dessa seleção japonesa, né? A maior esperança hoje é o Kyogo Furuhashi, né, Caio? Ele é um atacante de 27 anos que vem sendo um dos destaques lá no campeonato escocês.
né? Ele joga no Celtic, né, que é uma grande equipe do campeonato escocês, chuto que é a maior, e na sua primeira temporada lá na Liga, ele marcou 20 gols em 33 partidas, e foi peça essencial na conquista do título escocês e da Copa da Escócia. Bons números, tendo em vista, Gustavo, ele estava no futebol japonês, foi o primeiro ano dele na Europa. Então, o cara chegar na Europa, beleza, na Escócia, óbvio, é o terceiro, quarto patamar ali da Europa, mas, pô, o cara chegar do futebol asiático, que é um futebol que, enfim, nem dá para comparar com equipes da Europa. O cara marcar 20 gols na sua primeira temporada, dá para ver o potencial que ele tem, né? A diferença que ele pode fazer para a seleção japonesa. E ele já disputou 15 partidas pela seleção japonesa e marcou 3 gols, né? Ele é um nome certo ali para a Copa do Mundo, agora no final do ano. Primeira Copa do Kyogo Furuhashi na carreira, Gustavo, só para não deixar o nome dele passar batido. Isso aí. E o Japão tá no grupo E da Copa do Mundo, né, Caio? É um grupo que conta com 2 seleções europeias e a Costa Rica, né, que é melhor que essas 2 seleções europeias. Cadê? Nós temos nesse grupo Espanha, Alemanha e Costa Rica e, obviamente, o Japão. Então, grupinho embaçado para a seleção japonesa, hein, Caio? Ah, muito embaçado. O Gustavo deve ter algum parentesco na Costa Rica, porque ele tá louco para fazer vídeo da Costa Rica aqui no canal. Ele nem sabia se a Costa Rica tava na Copa, ele já queria fazer vídeo. Costa Rica marcou a minha infância. Copa de 2014, o Gustavo ficou apaixonado pela Costa Rica. Mas é um grupo. Hoje eu vou começar, tá, Gustavo? Falando os comentários e a expectativa da seleção japonesa. Uma seleção que a gente pôde acompanhar recentemente, né? Que enfrentou a seleção brasileira. A gente viu que é uma seleção complicada, uma seleção difícil. Tanto que o Brasil enfrentou a Coreia do Sul e o Japão na sequência. E contra a Coreia do Sul sobrou, né? E quando pegou o Japão, teve muita dificuldade. O único gol dessa partida foi marcado de pênalti. Então a seleção brasileira não teve vida fácil. É uma seleção bem entrosada, apesar de não ter grandes jogadores que têm destaques, né? Destaque no futebol mundial. Mas é uma seleção bem entrosada. A seleção japonesa geralmente é conhecida por ser muito disciplinada taticamente. Então, assim, tudo que o treinador pedir, solicitar dentro do campo, a seleção japonesa vai tentar dar o máximo para ter os bons resultados dentro de campo. Mas com um grupo desse, Gustavo, com Espanha e Alemanha, fica bem complicado. Eu não digo nem pela Costa Rica. Eu acho que é uma boa seleção também a Costa Rica. A gente vai chegar nela ainda, mas Espanha e Alemanha, enfim, a Alemanha principalmente, que não passou nem da primeira fase na Copa do Mundo passada. Essa Copa do Mundo, a Alemanha vem com uma obrigação gigante de garantir essa classificação para pelo menos para as oitavas de final. E com um time renovado, né? A gente já falou aqui que a Alemanha está com um time renovado. Time renovado e que se entrosou, né? Tá entrosado já tá vivendo um bom momento, muito diferente do que da Copa de 18. Sim. E a Espanha também tem uma seleção ali bem montadinha também, tem bons nomes. Então eu acho que para o Japão vai ser mais uma Copa aí que o Japão não vai conseguir passar para a próxima fase. Passou na última Copa, né, de 2018, chegou até as oitavas de final, mas dessa vez eu acho que para a seleção japonesa é muito difícil, então eu acho que a seleção japonesa, infelizmente, né, para toda a nação japonesa, para os descendentes japoneses, que aqui no Brasil tem muito descendente japonês. Todo o bairro da Liberdade, hein? Bairro da Liberdade. Então, grande abraço para você, japonês, que está acompanhando esse vídeo aqui. E é isso, mas eu acho que não vai dar para vocês, não. Vocês não vão passar da primeira fase da Copa do Mundo. E você, Gustavo, o que você acha da seleção japonesa? Da zebra? Não tem como. Acho que não tem como. A gente já viu uma geração melhorzinha da seleção japonesa, obviamente que a gente nunca chegou a acompanhar de perto, mas teve ali o Kagawa, né, que jogou num grande time europeu, Manchester United, teve o Honda, o Honda jogou no Botafogo, né, também é um grande time, mas... Jogou no Milan, né? Jogou no Milan, mas era um Milan também já de baixo escalão, acho que o Kagawa teve mais sucesso do que o Honda. Era uma Honda 150, então? Tá isso bom. Aí. Mas enfim, né? Eu citei 2 nomes, por exemplo, mas o Japão já teve times que pelo menos pareciam que poderiam surpreender, né? Hoje a gente não sabe na real, né? A gente viu o Japão muito pouco, a gente vê o Japão muito pouco, né? A gente vê seleções asiáticas muito pouco. A gente viu contra a seleção brasileira, que deu trabalho, foi encardida, né? Foi um jogo difícil de ganhar. E
e acho que por isso talvez poderia criar uma expectativa, mas como o Caio falou, nesse grupo não tem como. A Espanha vem muito bem, né? A Alemanha vem muito bem. Eu acho que o Japão pode competir, talvez ficar acima da Costa Rica. Acho que o Japão, se tivesse aí uma repescagem, acho que o Japão poderia ficar em terceiro lugar. Mas acho que os 2 primeiros colocados desse grupo aí já estão definidos e por isso não vai dar para o Japão crescer muito não. Na Copa passada o Japão caiu num grupo bem equilibrado, né, Caio? Era Colômbia, Senegal, Japão e Polônia, né? Acho que era isso. E o Japão acabou passando por número de cartões amarelos, né? Você falou que era disciplinado, enfim. O Japão passou porque caiu no critério de desempate, tinha menos cartão, o Japão conseguiu passar. Isso porque caiu num grupo equilibrado ainda. Quando você cai num grupo que já tem 2 favoritos, é muito difícil. Então acho que não vai dar para o Japão, não. Perfeito, dessa vez estamos entrosados, né? No último Copeiros a gente divergiu das opiniões, mas dessa vez tá bem alinhadinho. Também não tem muito o que discutir, né? A seleção japonesa teve bons resultados. A gente falou até das vitórias contra a seleção uruguaia, da vitória e do empate contra o Uruguai, mas esse ano, felizmente, deu azar, né? Enfim, o sorteio acaba sendo generoso para alguns e péssimo para outros. Mais um Copeiros, 24º Copeiros entregue. Agora faltam 8. Tá perto de acabar, hein, Gustavo? Aquele cheirinho já de despedida aí do Copeiros. Mas depois do Copeiros tem muito vídeo falando sobre Copa do Mundo. Até novembro e pós-novembro também a gente vai falar muito de Copa do Mundo. Muito louca da Copa, já chega tão ansioso. Vai, com certeza. Lives pós-jogos do Brasil, a gente vai... Eu vou foder o Gustavo, porque o Gustavo vai ter que trampar bastante em dezembro. Mas é isso, rapaziada. Curtiu o nosso conteúdo? Dá aquele likezinho aí, tá? Comente aí nosso conteúdo. Obrigado para você que já está interagindo e obrigado para você que chega. Seja bem-vindo aqui ao R-City e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, Gustavo. É nóis. Valeu.